Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o Juliano Barjude e hoje vamos falar a verdade sobre a engenharia aeronáutica. O que é, a sua essência e os seus caminhos. O vídeo será dividido nas seguintes partes. O que é engenharia aeronáutica? O que é uma aeronave? Projetos de aeronave, disciplinas do curso, infraestrutura aeronáutica no Brasil, carreiras da engenharia aeronáutica, por dentro de uma empresa produtora de motores aeronáuticos, a aviação pós-pandemia. Por que é importante você entender isso? E as principais empresas brasileiras do ramo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é engenharia aeronáutica? Bem, a engenharia aeronáutica é o campo que faz a gente poder voar, literalmente. Estudando aeronaves, helicópteros, desde o projeto, passando pelo desenvolvimento, testes, produção, certificação, manutenção e fiscalização. Somos nós que deixamos a aeronave possível de ser utilizada por 30 anos ou até mais, seja no ramo militar ou civil. E falando desses dois ramos, no militar, você pode trabalhar com missões específicas. Tem liberdade de projeto, a possibilidade de usar a engenharia no estado da arte e no limite operacional da tecnologia. Tá, mas o que isso quer dizer? Que você trabalhará em missões específicas, mas com liberdade para utilizar as tecnologias mais avançadas. Já no ramo civil, além do transporte de pessoas e cargas, ela também é aplicada em qualquer área que não seja a militar, como por exemplo, desportiva, experimental, táxi aéreo, aerofotogrametria, uso privado, entre outros. Você trabalhará com as tecnologias certificadas e aprovadas pelos órgãos regulamentadores, o que significa que nem sempre você trabalhará com as últimas tecnologias disponíveis. E um detalhe, nesse ramo, o que se destaca no Brasil é a aviação agrícola, que é muito importante para a economia do país. Beleza, agora que vimos o que é a engenharia aeronáutica, vamos falar sobre o que de fato é uma aeronave. Vou trazer duas definições, a da CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, e a da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos começar pela do CBA. Considera-se aeronave todo o aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo, mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Já pela ANAC, a aeronave de asa fixa, mais pesada que o ar, propelida a motor e que é sustentada no ar pela reação dinâmica do ar contra as suas superfícies de sustentação que permanecem fixas sob determinadas condições de voo. Agora que sabemos a definição de uma aeronave pela regulamentação brasileira, vamos entender as partes de um projeto do produto aeronáutico de classe 1, classe 2 e classe 3. Vou passar rapidamente por elas. A classe 1 abrange o desenvolvimento completo de aeronaves, integrando estrutura física e sistemas críticos. É um processo multidisciplinar que exige uma visão holística da engenharia aeronáutica. A classe 2 foca no desenvolvimento dos sistemas vitais de uma aeronave, como propulsão, aviônicos e sistemas de controle de voo. Requer um conhecimento profundo em integração dos sistemas e conformidade regulatória. Por fim, a classe 3 se dedica ao design e fabricação de componentes individuais da aeronave e seus sistemas. Envolve precisão na seleção de materiais, processos de fabricação e o cumprimento de especificações técnicas. E agora, vocês já começaram a perceber que o universo aeronáutico é cheio de burocracias, né? Mas agora, eu gostaria de falar com vocês sobre a infraestrutura aeronáutica do Brasil. Separei o artigo 25 do CBA, que regulamenta essa parte no Brasil e que você precisa saber que existe. Caso tenha interesse, você consegue ler com mais detalhes o CBA no link que eu deixei na descrição do vídeo. Artigo 25. Constitui infraestrutura aeronáutica o conjunto de órgãos, instalações ou estruturas terrestres de apoio à navegação aérea para promover-lhe a segurança, regularidade e eficiência. E para entender quais são esses órgãos, instalações e estruturas, dá um pause no vídeo e confere que a lista está completa aí. Voltando ao vídeo, chega de burocracia. Se você assistiu até aqui, provavelmente, na verdade, com certeza, você quer saber
sobre o mercado de trabalho para o engenheiro aeronáutico. Então vamos começar pelas carreiras que você pode seguir. Listei algumas aqui para vocês terem uma noção. Engenheiro de projetos de aeronaves, motores e hélices. Esse é o especialista no design e desenvolvimento de aeronaves, incluindo seus motores e hélices, sempre levando em consideração a eficiência, segurança e regularidade. Já o engenheiro de operações é o profissional que planeja, implementa e faz a manutenção de processos operacionais para garantir a eficiência e a segurança de todo o sistema aeronáutico. Quem faz o controle da manutenção fica responsável por planejar, coordenar e monitorar as atividades de manutenção de aeronaves, para garantir o seu funcionamento seguro e regulamentado. O mecânico, por sua vez, realiza a manutenção e o reparo das aeronaves, garantindo que elas estejam seguras para voar segundo os padrões regulamentados. O papel do professor universitário, a gente já sabe, mas para relembrar, é o de lecionar em instituições de ensino superior, contribuindo para a formação acadêmica e profissional de futuros engenheiros do setor aeronáutico. Você sabia que ainda é possível empreender nessa área? Algumas dessas possibilidades são ser empreendedor no ramo de manutenção, que resumidamente é responsável por gerenciar os negócios focados na manutenção de aeronaves, oferecendo serviços especializados para garantir a operação segura e eficiente das mesmas. Já as empresas de compra e venda de avião são negócios especializados na área de comercialização das aeronaves, atuando na intermediação de compra e venda entre os proprietários e os interessados. As empresas de hangaragem de avião são fornecedoras de espaço para o estacionamento de aeronaves, podendo oferecer serviços de proteção, manutenção e suporte técnico. As empresas de controle de frota oferecem serviços de gerenciamento e otimização de operações de uma frota de aeronaves, incluindo a manutenção, planejamento de voos e a logística. As empresas de homologação de aeródromos privados são aquelas consultorias especializadas na elaboração de projetos e na obtenção de aprovações para a instalação e operação desses aeródromos privados, sempre seguindo as normas de regulamentação. As empresas de táxi aéreo se concentram nos serviços de transporte aéreo privado, oferecendo voos fretados para passageiros ou cargas, sempre se adaptando às necessidades específicas dos seus clientes. Por fim, as empresas de transporte de carga, como o nome já diz, são especializadas no transporte aéreo de cargas, operando voos destinados ao envio de mercadorias entre diferentes pontos, garantindo rapidez e eficiência logística. Ufa, que tanta possibilidade de empreender no setor aeronáutico. Mas vamos lá, e se eu quiser passar em um concurso público? Bom, e se essa for uma opção para você, é claro que existem oportunidades, como ser servidor público na ANAC, sendo um funcionário da Agência Nacional de Aviação Civil, responsável por regular e fiscalizar o setor de aviação civil. Ou você pode ser servidor público do DECEA, sendo funcionário do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, responsável por gerenciar e monitorar o tráfego aéreo. Lembrando que essas são apenas algumas das possibilidades que a engenharia aeronáutica traz para os seus graduados. É um mercado verde, cheio de possibilidades, dentro e fora do Brasil. E por ser um mercado em ascensão, venho trazer para você 3 pontos que eu percebi que são indispensáveis no cenário atual de uma empresa produtora de motores aeronáuticos. Eu elenquei esses pontos com base no meu estágio de fim de curso que realizei na Safran Aircraft Engines, lá na França, trabalhando no domínio de estruturas aeronáuticas, especialmente com simulação dinâmica em estruturas de motores aeronáuticos. Então vamos para as conclusões. Primeira conclusão: dentro de uma empresa produtora de motores, existem 3 objetivos sendo trabalhados ao mesmo tempo. O primeiro objetivo é criar um motor revolucionário que vai definir o futuro da aviação até 2050. O segundo objetivo é termos motores mais eficientes e sustentáveis que provavelmente utilizarão combustíveis renováveis, caminhando em direção a uma aeronáutica mais verde até 2035. O terceiro objetivo é desenvolver protótipos e pesquisa para motores elétricos ou com fonte de energia não combustível. A segunda conclusão é que o projeto de um novo motor é enorme e envolve mais do que equipes
de engenheiros e técnicos diferentes. De um lado, temos o governo que pressiona por uma aeronáutica mais limpa e com menos emissão de poluentes. E do outro lado, temos os clientes que querem motores mais baratos, mais potentes e mais leves. Tudo ao mesmo tempo. E a terceira conclusão é que dentro de uma empresa que produz os motores, o seu trabalho é uma pequena peça em um gigante quebra-cabeça. Tão grandes que às vezes nem conseguimos nos enxergar sendo importantes dentro daquele projeto. Mas te garanto que no final você vai perceber o impacto que teve para a empresa e para a aviação, mesmo que as outras pessoas envolvidas nem te conheçam. Dito tudo isso, vamos para um assunto que não pode faltar em um vídeo sobre a aviação. É como ela foi impactada pela Covid-19. Você precisa entender o cenário pós-pandemia que você está entrando. A pandemia do Covid-19, com certeza, foi um período marcado por desafios gigantescos para o setor da aviação, afetando desde as equipes nas facilidades aeroportuárias e empresas terceirizadas, até os gigantes da indústria, como as companhias aéreas e as fabricantes de aeronaves e motores. A ausência de voos não apenas quebrou o ecossistema da aviação, mas também deixou cicatrizes que até hoje estamos tentando curar. Nesse cenário de crise, as empresas de aviação têm lutado incansavelmente para recuperar os níveis de faturamento e demanda que tinham antes da pandemia. Mas a verdade é que essa recuperação tem sido mais lenta do que muitos esperavam, com todas as economias globais ainda sentindo os impactos da Covid. Agora, aquilo que você precisa se atentar. O mercado está finalmente mostrando sinais de recuperação. As operações estão sendo retomadas e, com isso, inúmeras oportunidades estão surgindo, trazendo uma onda de esperança para os futuros engenheiros aeronáuticos. Não será fácil, mas as portas para o futuro estão abertas. E é hora de estar pronto para agarrar essas oportunidades. E sim, entrar para grandes nomes da indústria, como a Embraer, requer esforço, dedicação e, às vezes, renunciar a alguns interesses pessoais. Mas acreditem, pessoal, essa jornada é incrivelmente gratificante. E para encerrar o nosso vídeo, trago para vocês algumas empresas brasileiras que você pode e deve ficar de olho para algumas oportunidades na área. Empresas fabricantes de aeronave, em que temos a Embraer, a Boeing e a Helibras. Empresas de manutenção, a própria Embraer, Latam, Gol, Azul e outros menores, como a Jazz. E muitas outras no ramo da aviação que você já deve ter ouvido falar. Lembrando que existem outras empresas que não são necessariamente as companhias aéreas, mas que movimentam o mercado da aeronáutica, como já falamos no decorrer do vídeo, sendo as empresas de manutenções, compra e venda, táxi aéreo, homologação e agronegócio. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que faz, ou tem vontade de fazer, ou até que já se formou em engenharia aeronáutica. Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou responder. Eu sou o Juliano Barjude e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!